Bem, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania. E no primeiro bloco, vamos ficar com o segundo dia do seminário Direito Penal e a Relação com a Imprensa, onde discutimos as questões de responsabilidade, né, na questão do jornalismo, na questão do que pode e o que não pode ser divulgado. Ficou bem interessante. Portanto, vamos ficar a entrevista do meu amigo, grande criminalista, Dr. Ricardo Ponzetto. Acompanhe. Bem, amigos, hoje estamos na OAB de Santos, seminário Direito Penal em Relação com a Imprensa, segundo dia de palestras, trabalhos abertos aos alunos, estudantes, advogados e pessoas da sociedade em geral, recebendo ele, que é um advogado criminalista, especialista, Dr. Ricardo Ponzetto, meu amigo. Bem-vindos mais uma vez ao Direito e Cidadania. Eu que agradeço mais uma vez o seu convite e estar com você, o seu público fiel, é sempre motivo de muito prazer. Principalmente para tratar de um tema como esse, de reflexão e de inquietação, o direito penal e a relação com a imprensa. Bem, Ricardo, você sabe que na prática, né, é a diferença da parte teórica. Na faculdade a gente fala que é lindo, maravilhoso o direito penal, mas na prática, a delegacia, os problemas que se enfrentam, e normalmente, né, como a gente fala no júri, né, que hoje até alterou a questão, né, do à parte, o jornalista sempre fica com a última palavra. E nem sempre você consegue fazer todos os esclarecimentos, até porque tem questões técnicas. Você mesmo já deu entrevista na Record, enfim. Depois ainda brinquei com você que eu gravei com o Percival de Souza. É complicado, mesmo ele que entende um pouco mais de direito, sabe os termos técnicos. Normalmente o jornalista é neófito, ele não sabe muitas questões da teoria e muitas vezes ele aprende na prática, que não é a mesma coisa que vai se utilizar no fórum, até porque algumas práticas que é utilizada, normalmente o advogado acaba rebatendo e depois acaba até anulando um feito. É complicado essa prática, Ricardo, de relacionamento entre a imprensa e o advogado. Hoje você acha que eles estão um pouquinho mais afetos a estudarem, a ver na internet, antes de fazerem a confusão do furto com o roubo? É uma realidade. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que o jornalista não necessita de um diploma para exercer a profissão, choca-se com essa possibilidade técnica e mais aprimorada que talvez nós, que vivenciamos esse sofrimento, essa via crucis do direito penal na relação com a imprensa, como você disse, na prática fica difícil. Penso que a especialização, um profissional sério, preocupado em transmitir notícias, informações e não vender sensacionalismo, é de fundamental importância para a sociedade. Há uma grande diferença, eu digo diferença medular, entre o direito à informação e aquele direito de informações a saciar a curiosidade da sociedade. É nessa diferença marcante que está o bom profissional do mau profissional em termos de jornalismo. Realmente o bom profissional realmente reconhece isso, como o próprio Vanderlei, que realmente essa questão aí de não ter essa validação de diploma, enfim, atrapalha um pouco, ele mesmo que é professor. Outra questão, Ricardo, semana passada nós debatemos uma questão do caso do Bruno. E hoje, por coincidência, a Sônia Abrão, né, que foi uma das primeiras a noticiar na época que a Elisa estava sofrendo ameaça e acabou, quer dizer, tanto que a ameaça foi plausível que ela falava, que ceifou a vida dela. E hoje estavam falando que ele está numa nova entrevista, que ele tinha medo da Elisa. Quer dizer, a imprensa é isso, quer dizer, quando tem algum fato novo, mesmo que o caso já esteja praticamente já solucionado, com trânsito em julgado, condenação, tendo uma situação nova, é notícia, como diz, manda voar, né? Infelizmente, é essa a regra que faz. Não podemos esquecer que atrás de um jornalismo, às vezes sério, há uma empresa. E uma empresa, ela tem essa necessidade de vender imagem. E às vezes o que traz a audiência é o sensacionalismo. E aí, desrespeitando essa garantia constitucional da intimidade, da vida privada, da dignidade da pessoa humana,
que nós vemos aí esses vitupérios em relação à imagem daqueles que, inclusive, já cumpriram a sua pena. Portanto, num verdadeiro despropósito com um preceito fundamental, que é de informar a sociedade daquilo que é necessário, e não de atingir esse outro preceito também fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. Caso de repercussão, às vezes a pessoa, hoje nós temos aí a questão, né, das medidas protetivas, né, temos a questão da proteção à testemunha, questão da delação premiada, enfim. Quando você, que eu sei que você é ético, Ricardo, estuda e trabalha, é professor universitário, doutorado, quando você verifica que às vezes tem que ir para a mídia, ou que às vezes a mídia vai te atrapalhar, você discute com o teu cliente a respeito dessa posição? É isso que eu queria que você explicasse. Porque também tem esse quesito, às vezes você pode até falar do caso que na Secretaria de Justiça, mas tem essa questão ética e tem também a preservação da pessoa. Tem pessoas que às vezes não se sentem à vontade, outras já falam, não, eu prefiro que faça, doutor, porque daí me esclarece, tira aquele ranço, aquela má impressão, que muitas vezes a pessoa às vezes é presa, quando não é nada, não é, e acaba sendo aí injustiçada na mídia. E não se dá a mesma reparação depois de tempo e também de valores, que infelizmente acontece isso. Quer dizer, mesmo que ele ganhe um dano moral, um reparador do sofrimento. Essa é a questão, acho que primordial na questão de erros do quesito imprensa, né, Ricardo? Existe sim esse contato prévio com o constituinte em relação ao assédio da imprensa. Isso deve ser medido de uma forma muito técnica. Casos rumorosos, como você mesmo está colocando, às vezes uma satisfação à imprensa é necessário até para que a sociedade, que já estabeleceu um pré-julgamento, de repente possa haver um outro lado, uma outra faceta do caso. E isso deságua numa questão fundamental que nós pretendemos discutir mais a fundo, que hoje estamos órfãos de uma lei de imprensa. O Supremo Tribunal Federal decretou inconstitucional a lei em 2009 e, a partir daí, nós temos um preceito fundamental no artigo 5º, que é o direito de resposta, hoje não regulamentado, deixado ao Poder Judiciário a possibilidade desse direito de resposta, que nem sempre é à altura do prejuízo causado à imagem das pessoas. Portanto, há um grande vácuo, uma lacuna, por ter sido declarado inconstitucional por 7 votos a 4. Nós tivemos 4 votos que entendiam no Supremo Tribunal Federal melhor manter a lei de imprensa, ainda que se chocasse alguns pontos com a atual Constituição, do que nós não temos nada regulamentando esse viés bastante interditado na relação de imprensa e a dignidade da pessoa humana. Outra questão que eu acho também que é importante, você que frequenta bastante Brasília, né? É meio estranho, né, a gente ver um Renan Calheiros sendo investigado e depois se falar em novas leis para a corrupção. Quando a coisa acontece de cima para baixo, você acha que com os seus alunos, com a sociedade em geral que você tanto ouve, os alunos, às vezes eles querem saber como é que eles vão viver depois de formados, né, o que eles vão fazer da vida, se vão fazer concursos, se vão trabalhar como advogado, aí aquela lacuna, né, da passagem da faculdade para a vida prática. Você acha que essa escala de corrupção, essas coisas, acaba com a mídia refletindo de uma forma negativa, as pessoas acabam se desmotivando, falando, poxa, vou me aposentar, será que meu dinheiro está lá? Essa parte da mídia que faz a notícia aparecer, que não é os culpados, né? A notícia não é criada pelo jornalista, é criada pela sociedade. Você acha que isso atrapalha um pouco na questão aí de credibilidade na parte do judiciário, na parte criminal, Ricardo? Esse é um ponto delicadíssimo que você coloca com muita propriedade, no sentido de a imprensa noticiar. Nós temos esse direito de receber essas informações. Eu acho que transmitir essa informação, ainda que nos mais altos escalões da República, como o exemplo que você está citando e que nós estamos vivenciando na atualidade, é um direito de todo e qualquer cidadão brasileiro. Agora, nós não podemos, nessa notícia veiculada, estabelecer um pré-julgamento. Isso fere o devido processo legal, aquele que todos nós, aqui, operadores do direito, temos dever de exigir o seu fiel cumprimento. Então, é importante, e essa é a parcela da imprensa que reputo imprescindível, o jornalismo investigativo que traz à tona, às vezes, esses casos de maiores repercussão que envolvem pessoas de alto escalão. Talvez não fosse a imprensa, haveriam subterfúgios outros para que eles escapassem aos ditames da justiça. E nesse aspecto eu entendo que é fundamental a imprensa dando essa retaguarda à publicidade como uma forma de cobrança efetiva da sociedade a esses casos rumorosos de corrupção. Cara, você que é bem atualizado, então me peça uma informação, você pode me prestar informação? Se estiver ao meu alcance, claro que sim.
Ricardo, você está mais esbelto, você está mais atlético do que era quando mais jovem que eu te conheci. Tem o trabalho da esposa na parte de alimentação, você agora está fazendo que esporte? Era o futebol, você parou, foi para o tênis, qual é o atual? Informa a gente de forma mais atual, por favor. É o trabalho efetivo. À medida que o tempo passa, nós temos que nos esmerar mais e mais. E ele tem me consumido de mais a mais. É esse o segredo, é dedicação ao trabalho, amor àquilo que se faz.